Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ressignificar o Trabalho. Meu nome é Jaqueline e eu costumo dizer que eu sou a sua personal trainer do emprego dos sonhos, seja o seu emprego atual ou o próximo emprego. Me conta uma coisa, por acaso você tá com uma sensação de incompetência? De que você não é um profissional qualificado para fazer aquilo que você tem que fazer? Você tá se sentindo assim meio para baixo, sentindo que talvez você não mereça estar onde você tá hoje? Talvez isso não reflita a realidade. Eu vou compartilhar com você algo que aconteceu comigo e que me fez enxergar que muitos dos pensamentos negativos que nós temos sobre nós mesmos não só são construções da nossa própria cabeça, como também, em alguns casos, são colocados por conta das atitudes que outras pessoas, principalmente supervisores, têm para conosco. Então, quer dizer, às vezes você está dando o seu melhor no trabalho, está fazendo até mais do que você foi contratado para fazer, e ainda assim você se sente incompetente. Tanto é que você não tem nem coragem de sentar para negociar um aumento salarial que para você, a essa altura do campeonato, seria o ideal. Outra coisa também que acontece quando a gente fica se sentindo dessa forma é a gente precisar apresentar algum tipo de relatório ou apresentar os nossos projetos, as nossas atividades que estão em andamento, em algum tipo de reunião, e a gente vai assim com a certeza de que a gente vai ser criticado. A gente entra nessa reunião pensando assim, putz, não tá bom isso aqui que eu fiz, as pessoas não vão gostar. A gente já sempre tá com um pensamento um pouco pessimista com relação ao nosso próprio trabalho. E se você olhar bem, essa é uma atitude, é um sentimento e um comportamento que também é refletido em outras áreas da nossa vida. Então para pensar. Geralmente a gente tá se sentindo meio para baixo não só no trabalho, mas em outros aspectos da vida também, né? Às vezes a gente tá ali achando que não é uma boa mãe, não é um bom pai, não é um bom namorado, não é uma boa namorada. E acontece também de a gente achar que não somos bons amigos, né? Por vários motivos. Acontece que essa talvez não seja a realidade. No passado, eu tive uma situação muito curiosa que aconteceu comigo. Eu resolvi dividir com vocês, que pode ser que o que eu vivenciei e o que eu aprendi talvez sirva para que você ressignifique esse sentimento de incompetência que você está sentindo nesse momento. Eu sempre trabalhei com comunicação e marketing. Essas duas áreas são áreas onde a gente estimula muito a nossa criatividade. Então, a maioria das atividades que eu sempre fiz são atividades criativas, atividades de criação, de construção de projetos, de criação de textos. Dificilmente, ao longo da minha trajetória, eu fiz atividades assim operacionais, atividades de rotina repetitiva, sabe? É claro que eu tenho sim a minha rotina, mas eu tô falando de uma rotina, de uma atividade que é repetitiva, sabe? Atividades mais operacionais mesmo, então. Eu nunca tive que fazer esse tipo de atividade por conta da área de atuação em que eu trabalho. Mas teve uma época que eu tive a oportunidade de ajudar os colegas de um outro setor, de um setor operacional, porque eles precisavam bater a meta. Então foi feito um mutirão ali entre vários setores para que a gente fosse até lá, esse departamento operacional, e ajudasse eles na realização dessas atividades operacionais. Porque nesse caso, quanto mais gente ajudando, melhor, mais rápido se conclui essas atividades. E essas atividades eram atividades braçais. E aí é muito bacana, né? Porque quando a gente faz uma atividade assim braçal, uma atividade operacional, quando você pega no jeito, você vai fazendo e consegue produzir cada vez mais rápido. Nessa situação específica, nós passamos quase uma semana ajudando esse outro departamento. Então, depois de uns 2 dias ali, eu já tava assim, me sentindo super qualificada para fazer aquilo, e eu competia comigo mesma. Se eu tinha feito um tempo no dia anterior, eu queria superar esse meu próprio tempo. Mas o que acontece? Nessa época, eu estava vivenciando uma situação muito, mas muito delicada no meu próprio setor, com o meu gestor. Digamos que a pessoa passou a descontar em mim algumas questões que a própria pessoa tinha e tudo mais, e isso influenciou, impactou diretamente na minha produtividade. Isso impactou no meu ânimo, fez com que eu duvidasse das minhas qualidades, das minhas competências. E resumindo a história, eu não tava legal, eu tava indo trabalhar, mas assim, com um sentimento muito ruim, sabe? Eu não conseguia enxergar a qualidade naquilo que eu fazia.
Por mais que eu sabia do meu histórico, sabia das minhas experiências, de tudo que eu fiz, de tudo que eu contribuí para as empresas, mas nessa época parece que tudo isso se perdeu. Tudo por conta da forma como eu vinha sendo tratada ali por essa pessoa que teoricamente tinha que estar me impulsionando para frente, né, não para trás. E aí quando eu fui alocada, né, junto com outros colegas para esse departamento operacional para ajudá-los a bater essa meta, parece que foi como se eu me libertasse daquilo, sabe? E aí, como eu tava achando que eu não era nada nessa área de criatividade, nessa área de produtividade, eu comecei a achar que eu deveria simplesmente trocar a área de atuação em que eu me formei, em que eu me capacitei, por outra área que simplesmente eu tava me dando melhor porque era uma atividade operacional. Então, vocês conseguem perceber como que a nossa mente ela é capaz de tanto nos erguer quanto de nos derrubar? Naquela época eu tive certeza que talvez eu deveria trocar tudo que eu tinha feito ao longo de toda a minha vida para ficar a vida inteira realizando uma atividade operacional. E nada contra as atividades operacionais, porque existem perfis e perfis de profissionais que combinam com cada atividade, né? Mas com relação a mim, eu estaria dando um tiro no pé se eu fizesse isso, porque a vida inteira eu sempre fui muito criativa, muito espontânea, muito extrovertida, e eu simplesmente, depois de muito tempo fazendo uma atividade repetitiva, a minha produtividade começa a cair, porque o meu negócio é criar, é planejar, é desenvolver, entende? Eu cheguei até a comentar com algumas pessoas que estavam me acompanhando naquela época, me ajudando a passar por esse momento difícil, que eu estava quase tomando essa decisão de sair da área criativa e ir para uma área operacional. A sorte é que nessa época aconteceu a minha virada de chave. Eu passei a fazer muitos exercícios de autoconhecimento, passei a estudar, assistir vídeos, assistir palestras de desenvolvimento pessoal e finalmente encontrei o meu caminho, encontrei o meu propósito para eu sair daquela situação. Ou seja, eu fiquei praticamente por um fio, né? Se eu não tivesse feito essa autoanálise, essa autorreflexão e tivesse tirado uns momentos para pensar, para refletir sobre a minha vida, sobre o que eu esperava da minha carreira, talvez eu tivesse dado um passo errado. Então, assim, antes de você acreditar em coisas ruins que as pessoas falam sobre você no âmbito profissional, ou antes de você mesmo interpretar as atitudes das pessoas de forma negativa com relação a você, tira um tempinho para pensar, tira um tempinho para se analisar, para refletir, para se reencontrar, porque a grande questão é a gente se reencontrar conosco mesmo. Quando a gente consegue se reencontrar, as coisas começam a fluir, seja no próprio lugar onde a gente está ou num passo que a gente vai precisar dar naquele momento. Mas dificilmente as pessoas são tão incompetentes quanto elas acreditam. Geralmente está muito relacionado realmente à forma como a gente está enxergando. Porque quando a gente está bem, mesmo quando alguém nos critica, quando alguém nos ofende, isso simplesmente não nos afeta. Se a gente está se deixando afetar tanto, significa que está na hora de olhar para dentro.